A história bíblica tem vários significados e várias formas de nós compreendermos como o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, no programa de hoje, queremos falar de uma experiência muito enigmática, os factos que podem ocorrer a quando do derramamento do Espírito Santo. Hoje, no seu canal Além das Crônicas, queremos trazer esses conhecimentos para você e sabermos qual foi a promessa do Pai, qual foi a promessa de Cristo para com seus discípulos a quando da sua ida para os céus. Nós vamos ver o Senhor Jesus ressurreto e se preparando para que pudesse ir entregar a obra de salvação perante o Pai. Logo, você que nos segue aqui no nosso canal Além das Crônicas, mais uma vez quero lhe pedir, subscreva o nosso canal aqui no YouTube, é muito importante. Partilhe os nossos conteúdos nos seus grupos de WhatsApp e mais, temos sim uma página aqui no Facebook, Crônicas Celestiais, siga-nos, partilhe-nos e temos também uma página no TikTok. Por favor, compartilhe os nossos conteúdos que no programa de hoje vamos falar sobre o derramamento do Espírito Santo e o Pentecoste, que inaugurou a vinda do Espírito Santo e a história do cristianismo. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios de Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia e que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Atos capítulo 2, verso 1 a 5. O Pentecoste foi um dos episódios muito emblemáticos e sublime na história do cristianismo, pois data o início do ministério propriamente dito do Espírito Santo, aquela segunda pessoa da Trindade. Quando o Senhor Jesus Cristo subiu para o Pai, o livro de Atos nos chama a atenção e mostra a promessa que ele deu aos seus discípulos para que eles pudessem permanecer na cidade. Portanto, nós vamos ver os discípulos apreensivos, discípulos preocupados, porque o mestre apenas os havia pedido para que eles permanecessem em Judeia ou em Jerusalém. Ali, o Senhor Jesus diz que de cima viria a promessa e ali eles começariam a pregar a partir de Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Depois de eles estarem reunidos, de acordo com o livro de Atos, nós vamos ver que eles estavam unidos no propósito, eles estavam unidos no propósito, no objetivo e na missão que o próprio mestre queria os entregar. E ali, depois de 40 dias, aproximadamente, que o Senhor Jesus sobe ao céu, vai cair o derramamento do poder do Espírito Santo, conforme a Bíblia Sagrada. Há muitas curiosidades concernentes a esta passagem, pois o livro de Deuteronômio, o livro de Crônicas, narram que o povo judeu tinham-se por objetivo, depois da Páscoa, passar 40 dias para que pudesse celebrar, não é, as festas de Pentecostes. Sim, elas serviam para celebrar a saída do povo do Egito para a terra prometida. E, portanto, foi neste intervalo entre a Páscoa, a morte de Cristo, a ressurreição dele, a sua ida para o céu depois de 40 dias, que vai cair o derramamento do poder do Espírito Santo. Levítico 23, verso 15 a 22, dá as instruções originais para a celebração do dia do Pentecostes. Diz que 2 pães com fermento deveriam ser movidos diante do Senhor, pelo sacerdote como parte da celebração. Não havia 2 pães, não somente Israel será salvo, mas a multidão dos gentios que se converterá ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós vamos ver que
o Espírito Santo vai ser derramado para estes discípulos, que eram 11. Logo, nós vamos ver que eles começam com a missão e eles receberam vários dons, várias qualidades, vários atributos para que eles pudessem proclamar a mensagem de uma maneira extraordinária, de uma maneira jamais vista, de uma maneira com poder e grande glória que vem do próprio Deus ou do próprio Cristo. Neste intervalo, nós vamos ver os discípulos, cada um a falar numa língua diferente, cada um a pregar numa língua diferente. Isso surge no meio do cristianismo várias controvérsias acerca do dom de língua. Para alguns, têm pensado que os discípulos estavam a falar línguas estranhas, línguas imaginárias, língua dos anjos. Mas o próprio texto bíblico se explica que eles não estavam a falar línguas estranhas, e sim estavam a falar línguas dos homens, pois quando da celebração da Páscoa, viam em Jerusalém vários povos, várias nações e vários homens de diferentes locais, quer gregos, romanos, africanos, líbios, judeus, quer que sejam todos eles, vinham para as festividades da Páscoa. E é claro que cada um tinha a sua própria língua. E o Espírito Santo, ao derramar o seu poder no Pentecoste, tinha que derramar nas diferentes línguas para que, ao proclamar a mensagem por intermédio dos discípulos, pudessem falar nas línguas dos homens. E é por essa razão que a Bíblia nos chama a atenção, mostrando que os homens ficaram admirados. Como é que era possível homens indígenas, homens iletrados, homens incultos, como eram aqueles discípulos, falarem outras línguas? E eles ficaram admirados. Talvez é nesse contexto que alguns pensaram que os discípulos estavam bêbados. E ali Pedro vai rebater esta questão, essa temática de que está apenas no início do dia e é impossível esses homens estarem bêbados, mas sim estavam possuídos pelo poder do Espírito Santo. Em certos lugares do Antigo Testamento, Deus mostrou seu prazer especial com o sacrifício, acendendo o fogo para Ele mesmo. Isto é, fogo do céu desceu e consumiu o sacrifício. A experiência dos seguidores de Jesus no Pentecostes é o outro exemplo de Deus enviando fogo do céu para mostrar seu prazer e poder. Mas desta vez ele desceu sobre os sacrifícios vivos. Romanos 12, verso 1. O Espírito Santo se assentou sobre cada um deles. A palavra sat tem uma força marcante no Novo Testamento. Traz a ideia de uma preparação completa e uma certa permanência de oposição e condição. Logo, nós vamos ver uma ação acontecer naquele local. Uma ação extraordinária que vem do Espírito Santo. O Pentecoste e o derramamento do seu poder por intermédio do Espírito Santo foi a manifestação da terceira pessoa da divindade para os homens. Foi a terceira fase para que o plano da salvação pudesse ter andamento. Não valeria a pena a morte de Cristo e sem a extensão do Evangelho e de alcançar estes seres humanos. Até porque o mundo tinha que continuar e a plenitude dos tempos estava apenas dar o seu início para o seu fim. E, portanto, o Espírito Santo entrou em ação. E ali os discípulos começaram a pregar conforme o dito do Senhor. Começaram em Jerusalém, Samaria, Judeias e foram caminhando para os confins da terra. É necessário mostrarmos que o início do Pentecoste data o início da proclamação do Evangelho para todas as nações. E é isso que nós temos feito no nosso canal Além das Crônicas. Proclamarmos a mensagem de Cristo, de que realmente tem poder para transformar qualquer vida. E é nessa transformação que nós podemos nos apegar ao poder miraculoso de Cristo. Em meio à tristeza, em meio à dor, em meio às dificuldades da vida, podemos sim olhar para trás, olhar para cima e nos desejarmos que sim, precisamos do derramamento do Espírito Santo. Sobre a antiga aliança, o Espírito Santo repousava sobre o povo de Deus, mas como uma nação, isto é, Israel.
mas sobre a nova aliança, o Espírito Santo repousou sobre o povo de Deus como indivíduos. As línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Este estranho fenômeno nunca havia acontecido antes e nunca acontecerá novamente nas páginas da Bíblia, mas foi dado para enfatizar este ponto, que o Espírito de Deus estava presente com ele, e em sobre cada indivíduo. Nesse instante, queremos enfatizar algo muito importante. O derramamento do Espírito Santo em Pentecoste deu-se o início, não é, da proclamação ou da caída daquilo que nós chamamos em profecia sobre a chuva temporã. O que é isso, chuva temporã? A chuva temporã trata-se, não é, do derramamento do Espírito Santo que ocorreu no primeiro século para que os discípulos, amando de Pedro, pudessem semear, pudessem se brotar a mensagem nos corações das nações e dos povos. E nós estamos a caminho para que possa cair para nós a chuva seródia, aquela que vai fazer com que a plantação já germinada possa ser colhida. Em outras palavras, quero lhe dizer que no Antigo Médio Oriente, até nos dias de hoje, existem duas estações que são chamadas, quando a chuva cai nos primeiros momentos, é chamada de chuva temporã, aquela que os agricultores usam para plantar, para que possam pôr as suas sementes sobre o chão. Depois de um bom tempo, vai cair a chuva seródia, aquela que serve para o amadurecimento da plantação e, por intermédio disso, vir a colheita. E trazendo essa experiência do ponto de vista de agricultura para o sentido espiritual, o que aconteceu em Pentecoste no século I é apenas o início da chuva temporã. E aquilo que vai acontecer nos dias atuais, que vai acontecendo, pese embora de uma forma devagarinho ou de uma forma reduzida e vai se aumentando ao longo dos tempos, é o derramamento da chuva seródia, que servirá para os cristãos, eu e você, podermos amadurecer a planta, amadurecer os homens para a grande colheita naquele dia, que o próprio Senhor proclamar com sua voz de arcanjo para vir colher os seus frutos que semeou aquela cruz. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhe foi entregue por propósito determinado e preconhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E a lição que podemos aprender no programa de hoje sobre o derramamento do Espírito Santo lá em Pentecoste é que Deus preparou o seu povo por intermédio da chuva temporã, proclamou a sua mensagem de Cristo cravado no madeiro para as nações, e nos tempos atuais ele está a amadurecer o seu povo para a grande colheita que se aproxima. Eu e você somos chamados para fazermos parte desta missão. Somos chamados para proclamar o Cristo crucificado sobre o madeiro, o seu sangue, para que derrame nos corações de todas as nações que ele sim é o Salvador da humanidade. E portanto, eu quero lhe convidar, meu caro amigo, abra o seu coração, abra o seu entendimento, abra todo o seu intelecto para receber a chuva seródia e junto possamos proclamar a mensagem dos 3 anjos, aquela que está propriamente escrito no livro de Apocalipse. Portanto, você é meu convidado a acompanhar esta grande matéria que nós trouxemos para você. Partilhe para os seus seguidores, partilhe para todos aqueles que estão sedentos da palavra de Deus. Portanto, chegará um momento para os seres humanos que irão procurar pelo pão e pela água. Não pão por causa da fome e não água por causa da sede. Portanto, por causa da palavra de Deus. Eu e você somos mensageiros de Cristo para nós trazermos a experiência que os discípulos tiveram naquele século, unido em comunhão, em parceria,
No propósito, o Espírito Santo desceu naquele lugar, derramando o seu poder, e eles proclamaram numa única pregação. Pedro levou para o batismo 5.000 almas, 5.000 almas. E nós somos chamados para recebermos o derramamento do Espírito Santo por intermédio da chuva seródia. Mas é necessário primeiro, como irmãos, como cristãos, nos unirmos no propósito, no objetivo e na missão, para que o Espírito Santo possa derramar o seu poder sobre nós e assim amadurecer a planta ou a plantação e o Senhor fazer a colheita naquele grande dia. Portanto, você que nos segue aqui no nosso canal, nos despedimos por aqui e possamos nos ver num próximo programa. Quero apenas lhe desejar, não é, neste novo ano que se começa, estamos em janeiro de 2025, paz para a sua alma, bênção para a sua família e, acima de tudo, nunca se esqueça que Deus é o guia e o consumador das nossas vidas. Portanto, siga-nos, partilha-nos e nos ajude a crescer. Lembre-se sempre, a eternidade se aproxima.